Hoje eu vou contar a saga de dois astronautas, Sunita Williams e Butch Wilmore, que foram lançados ao espaço no dia 5 de junho em direção à Estação Espacial Internacional. Lançados a bordo da cápsula Starliner da Boeing, por meio do foguete Atlas V da ULA, a United Launch Alliance, que é uma joint venture entre a Boeing e a Lockheed Martin. Os dois astronautas da NASA deveriam ter ficado não mais que uma semana na Estação Espacial Internacional. Mas um incidente mudou tudo. O mais intrigante é que, da mesma forma que o lançamento foi adiado várias vezes, o mesmo está acontecendo com o resgate. Elon Musk já disponibilizou os recursos da SpaceX para resgatá-los, mas a NASA recusou. Por quê? Há bastante tempo, a Boeing Lockheed Martin vem querendo ampliar seus horizontes e, por que não, alcançar literalmente o mesmo espaço que a NASA e a SpaceX, que agora passam a ser, de certa forma, suas concorrentes. Por isso, se juntaram e criaram a ULA, que em português é a Aliança de Lançamentos Unidos, ou algo bem próximo a isso. Os astronautas foram selecionados pela NASA, e o propósito era uma primeira viagem de teste tripulada. Com os dois tripulantes a bordo do CST-100 Starliner, acoplado no foguete, o lançamento do Atlas V ocorreu normalmente após meses de atraso. Apesar de ter sido o 100º lançamento do Atlas, esse foi o primeiro feito com tripulação. Antes, ele era usado somente para cargas. Contudo, esse lançamento com astronautas é o terceiro desde maio de 2024, depois de um par de problemas relacionados ao foguete, mais recentemente no último fim de semana antes do lançamento. Um pequeno vazamento de hélio no sistema de propulsão da espaçonave também causou atrasos, mas permaneceu extremamente baixo e administrável. Quanto a Williams e Wilmore, além de astronautas, são também capitães aposentados da Marinha dos Estados Unidos e ambos já estiveram na estação espacial antes. Se não fosse isso, sem dúvida, a situação psicológica dos dois a essa altura já estaria bastante comprometida. Aliás, antes de qualquer viagem, mesmo que já tenha experiência, o astronauta passa por exames e treinamentos altamente rigorosos, a fim de, no final, dar contas, garantir principalmente a própria vida e a de seus companheiros. Qualquer problema, desde o mínimo ao mais sério, deve ser tratado com o máximo de concentração e sem pânico. Tem que se adaptar ao ambiente. Fazer dele sua casa é primordial, uma vez que um pequeno incidente como o que ocorreu neste caso pode fazer com que fiquem mais tempo sem voltar para casa de verdade. A Boeing foi contratada junto com a SpaceX de Elon Musk há uma década para fazer o traslado de astronautas da NASA entre a Terra e a Estação Espacial. A agência espacial queria duas empresas americanas concorrentes para o trabalho após a aposentadoria dos ônibus espaciais, pagando 4,2 bilhões de dólares para a Boeing e pouco mais da metade disso para a SpaceX, que reformulou a cápsula que estava usando para entregar suprimentos para a estação. Bom, tudo ia bem, até alcançarem a ISS. O problema apresentado na superfície, dias e meses antes do lançamento, voltou a ocorrer, e isso afetou o sistema de propulsão da nave. Os astronautas, pelo menos, conseguiram realizar o acoplamento e adentrar a estação sem maiores problemas. Contudo, a NASA decidiu fazer o impensável: trazer de volta o Starliner e manter os astronautas literalmente presos na estação espacial. Não haveria outra forma. Ou a vida de ambos poderia ser comprometida na volta. O que fazer? Simples. Levar outra cápsula até a estação espacial, resgatá-los e trazê-los, sãos e salvos, para casa. Mas isso não é tão simples assim. O resgate demoraria um pouco e poderia ser feito em agosto ou setembro. Mas isso não foi possível. A mídia não perdoou. Segundo uma jornalista americana disse, a SpaceX de Elon Musk está indo resgatar dois astronautas que a Boeing deixou presos no espaço. A NASA pagou a Boeing bilhões a mais do que a SpaceX para atrasar 7 anos nesta missão para levar dois astronautas à Estação Espacial Internacional. A missão acabou falhando
e os astronautas não sabem exatamente quando retornarão à Terra. Elon Musk interveio e ofereceu aos 2 astronautas uma carona de volta na Dragon da SpaceX. Mas o mais cedo que eles podem retornar é fevereiro de 2025, outros 6 meses a partir de agora. E eles deveriam ficar lá apenas por 8 dias. Muitos burocratas queriam que a Boeing mantivesse o único contrato da NASA, e a empresa aeroespacial recebeu 4,2 bilhões para construir a Starliner, que nem sequer conseguiu completar um voo bem-sucedido. Enquanto isso, a SpaceX recebeu apenas 2,6 bilhões para construir a Dragon e completou 13 voos tripulados bem-sucedidos até o momento e contando. Mas para piorar a situação e deixar os astronautas ainda com mais saudades de casa, a missão de resgate planejada para fevereiro também foi cancelada. A SpaceX até o momento garantia que a Dragon estaria pronta no início de 2025 e até o final de fevereiro já poderia estar se acoplando à ISS para trazer os astronautas de volta. Mas isso não depende somente da empresa de Musk, mas também da NASA. A Agência Espacial Norte-Americana, no entanto, encontrou novos problemas e mais uma vez adiou a viagem. 2 meses a mais. O que quer dizer que Williams e Wilmore deverão ficar até abril. Ao todo, são 10 meses de missão extra e não planejada. E uma pergunta que não quer se calar. Os astronautas estão preparados para passar todo esse tempo a mais no espaço? Ambos já têm experiências com longas missões e, além do mais, eles não estão sozinhos na ISS. Há outra equipe de 7 astronautas a bordo, sendo 2 americanos, 3 russos, 1 japonês e 1 dinamarquês. Eles fazem parte da missão Expedição 70, que teve início em setembro de 2023. Com certeza, a presença de outros astronautas a bordo facilita um pouco mais ter que ficar longe de casa. E quem são os astronautas? Barry Butch Wilmore, 61 anos, teve sua infância em Mount Juliet, no Tennessee. Durante seus anos escolares, ele se destacou como jogador de futebol americano no ensino médio e na Tennessee Technological University. Seguindo um chamado para servir, Wilmore ingressou na Marinha, onde se tornou piloto de testes, acumulando mais de 8.000 horas de voo e realizando 663 pousos em porta-aviões. Ele também participou de missões de combate na Primeira Guerra do Golfo, em 91. Em 2000, enquanto trabalhava como instrutor de testes de voo, Wilmore foi selecionado pela NASA para se tornar astronauta. Sua primeira missão espacial ocorreu em 2009, quando ele serviu como piloto do ônibus espacial Atlantis, entregando componentes essenciais para a Estação Espacial Internacional. 5 anos depois, ele retornou ao espaço, desta vez vivendo por 6 meses no laboratório orbital da ISS. Ele foi lançado a bordo de uma Soyuz russa a partir do Cazaquistão e realizou 4 caminhadas espaciais durante essa missão. Wilmore é casado e pai de 2 adolescentes. Sunita Williams, aos 58 anos, fez história ao se tornar a primeira mulher a servir como piloto de teste para uma nova nave espacial, crescendo em Needham, Massachusetts, como a mais nova de 3 filhos de um pesquisador cerebral nascido na Índia e uma trabalhadora da saúde eslovena-americana. Ela inicialmente pensou em seguir uma carreira científica, assim como seus pais, ou se tornar veterinária. No entanto, sua paixão pelo voo a levou à Academia Naval, onde serviu em um esquadrão de helicópteros da Marinha durante a preparação militar para a Guerra do Golfo. Em 98, Williams foi selecionada pela NASA como astronauta. Graças à sua formação diversificada, ela aproveitou a oportunidade de ir à Rússia para apoiar nos bastidores da então nova Estação Espacial Internacional. Em 2006, ela embarcou no ônibus espacial Discovery para sua primeira missão prolongada, que se estendeu por 6 meses, e meio devido a danos causados por granizo na plataforma de lançamento da Flórida, que impediram o retorno da Atlantis conforme planejado. Ela retornou à ISS em 2012, desta vez como comandante. Durante suas 2 missões, Williams realizou 7 caminhadas espaciais. Correu a Maratona de Boston em uma esteira ergométrica a bordo da ISS e competiu em um triatlo,
substituindo o evento de natação por uma máquina de exercícios. Enquanto isso, seu marido, Michael Williams, um marechal aposentado dos Estados Unidos e ex-aviador da Marinha, cuida dos cachorros do casal em Houston. Agora, quanto ao adiamento do resgate, a NASA se defende falando de atrasos em seu cronograma, geralmente demandados pela área técnica. Segundo eles anunciaram recentemente, a SpaceX teria pedido mais tempo para concluir os trabalhos com a nova cápsula, a Dragon, para a decolagem. E de acordo com o cronograma da empresa de Elon Musk, isso não será possível antes do final de março de 2025. Segundo o Daily Mail, a não ser o desconforto da saudade de casa e dos compromissos pós-viagem, que precisaram ser desfeitos, os dois astronautas não estão passando por qualquer tipo de estresse ou tortura emocional. Mesmo porque eles não estão sozinhos, uma vez que há outros 7 colegas na estação. Além disso, o preparo psicológico que possuem, somado ao preparo de suas famílias, facilitam na hora de lidar com situações inusitadas e inesperadas como esta. Enquanto não voltam para casa, contudo, eles auxiliam e são auxiliados em pesquisas, adiantando muito os trabalhos futuros. E pela quantidade de fãs que eles têm, principalmente dentro dos Estados Unidos, ao voltarem, serão recebidos como heróis. O que você achou dessa história? Deixa aí nos comentários.